Vamos lá, né? Então, hoje vai ser dado esses dois últimos assuntos. Hoje só tem um assunto, que é bioética. A gente já viu as primeiras aulas falando sobre ética, a gente já viu legislação profissional, e hoje a gente vai dar início ao conteúdo de bioética. Início e fim. Né? Hoje é a quarta aula. Então, amanhã a gente vai revisar as 4 aulas que já foram dadas. É só a resolução. A outra apostila, a outra é só a resolução do COFEN. É isso mesmo. Isso, o outro documento é o Código de Ética. O novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre bioética. E aí, como a gente vai ver mais na frente, bioética, né, é a ética da vida, né? Bio, vida, e ética mesmo, né? Então, é a ética da vida, certo? Então, numa perspectiva etimológica, conceitual, né, bioética designa uma ética da vida, uma ética aplicada à vida, à ação humana em relação à vida, podendo referir-se à vida na sua expressão universal, que seria a biosfera, ou orientar-se para o fundamento ou a razão de ser ação sobre a vida, como também o estabelecimento de normas ou obrigações a que se subordine a ação. Então, conceituadamente, de forma mais simples, o conceito de bioética seria a ética da vida, né? A ética que abrange o todo, não só o ser humano, mas todo e qualquer ser vivo, certo? Então, quando a gente fala sobre bioética, essa bioética ela é interdisciplinar, né? A bioética ela não abrange apenas a área de saúde, né? Abrange a área de direito, da psicologia, da engenharia. Então, ela é a ética da vida, então ela abrange tudo, né? Não somente a área de saúde. E o direito, né, é um dos campos de investigação dessa ética, que vai problematizar questões tanto relacionadas a condutas dos seres humanos, quanto em relação a outras formas de vida. Né? Então, como eu já havia falado, a bioética ela abrange tudo, né? Não só a nossa vida enquanto ser humano, mas sim a vida de todo ser vivo. A bioética ela é uma ética aplicada, né, que vai se preocupar com o uso correto das novas tecnologias na área das ciências médicas e das soluções adequadas dos dilemas morais por ela apresentados. Trata-se, portanto, de um ramo específico da filosofia moral com características próprias. Então, falando um pouco sobre a historicidade da bioética, a bioética, como a gente conhece hoje, ela nasceu nos Estados Unidos, né, entre o final dos anos de 1960 e 1970, quando uma série de fatores históricos, culturais, chamaram a atenção para a ética aplicada, né? O termo bioética ele foi usado pela primeira vez pelo médico oncologista Van Rensselaer, eu nunca sei falar esse nome, Van Rensselaer Potter, da Universidade de Wisconsin, na obra intitulada Bioethics Bridge to the Future. Não sei falar nada em inglês, certo? Esse nome que está escrito. Então, para Potter, né, Van Rensselaer Potter, a bioética seria a ciência que garantiria a sobrevivência do planeta. Porque ele começou a perceber que a ciência estava avançando de tal modo que não tinha limites, né? Até onde essa ciência iria para obter resultados, né? O que ela atingiria para alcançar os seus objetivos, né? Então, ele viu a necessidade de impor limites, de criar algo que desse normas, que impôsse objetivos, né, para a ciência diante dos seres vivos. Então, ele viu essa necessidade, ele viu a necessidade de criar um movimento, de criar uma ciência, de criar algo, né, que no caso é a bioética, para impor limites, porque ele estava vendo que a ciência estava se sobrepondo
à sobrevivência do planeta, né? Então, Van Potter, ele, que é essa mesma pessoa que a gente estava falando, ele estava muito preocupado com a dimensão que os avanços da ciência, né, principalmente no âmbito da biotecnologia, estavam adquirindo. Dessa forma, ele propôs um novo ramo de conhecimento que ajudasse as pessoas a pensar possíveis implicações, sejam elas positivas ou negativas, dos avanços da ciência sobre a vida humana, de maneira mais ampla de todos os seres vivos. Ele sugeriu, então, que se estabelecesse uma ponte entre duas culturas, a científica e a humanística, guiada pela seguinte frase: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, como eu já vinha falando, ele viu a ciência avançando de forma desordenada, né, principalmente no âmbito da biotecnologia, que é onde vai se lidar com as vidas, né, sejam elas de seres humanos ou não, sendo seres vivos. E aí ele viu que isso traria implicações tanto positivas quanto negativas para esses seres vivos. Então, ele quis dar forma, criar um ramo que ajudasse as pessoas a pensar o que é aquela ciência, o que a ciência vinha trazendo de positivo e que implicaria também de negativo na vida dessas pessoas, desses seres vivos. Então, diante desses avanços da ciência, ele quis propor esse novo ramo, que é denominado de biotecnologia, e ele tinha esse lema, essa frase que regia até então, né? Que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. E aí, sobre o impacto dos meios de comunicação, a sociedade vem recebendo cada vez mais informações e se questionando sobre numerosas e polêmicas questões causadas principalmente pelos avanços tecnológicos ocorridos na área de biologia e da saúde, iniciados a partir do ano de 1950. E aí, avanços e questões como, por exemplo, da engenharia genética, da clonagem, da produção, da reprodução assistida, só para citar alguns temas, né, como esses, que se faziam sentir cada vez mais de forma viva no dia a dia, tanto das profissões de saúde quanto das pessoas como um todo. E aí obrigava todos nós, enquanto profissionais, pacientes, família, grupos, a enfrentarem dilemas éticos, certo? Então, a sociedade, ela, como continua acontecendo, né, ela vem recebendo muitas informações, muitos questionamentos, né, a gente sempre fica na dúvida, porque existem realmente temas que são polêmicos. E aí a bioética, ela vem justamente para opinar quando se refere a seres vivos, né, quando se refere à vida. Professora, tem gente pedindo para aceitar. Professora, Minha, né, não está mais aqui, não. Maria Luísa disse que vai atrasar, que ela está saindo da clínica agora. Sei. Então, as questões e problemas da bioética, elas envolvem uma realidade complexa, né, na qual entram valores e fatos vindos de diversos campos, como os campos culturais, científicos, religiosos, e também os profissionais, que, como a gente viu, né, a bioética abrange todos os campos. E para os quais não existe uma resposta fácil, ou simples, ou mesmo feita e acabada. Então, questões e problemas que, para serem resolvidos, eles dependem de um diálogo entre todos os setores da sociedade, eles são e devem ser avaliados pela bioética. E aí, esse diálogo envolve desde o saber dos técnicos, cientistas e profissionais da área da biologia, assim como de saúde humana, até mesmo religiosos e elementos da comunidade, e se baseia na tolerância, no respeito e na opinião de todas as partes envolvidas na análise, no debate dos avanços, dos problemas causados pela biotecnologia e ciências em geral. E é esse diálogo, tolerância, debate, que caracterizam e fazem a bioética. Então, a bioética é justamente isso,
né? É ter esse diálogo entre todos os campos, né? É ouvir todas as opiniões e valorizar todas elas, né? Porque existe vários olhares, né? Existe para a mesma situação. Então, existe o olhar religioso, existe o olhar cultural, né? Um olhar mais científico, um olhar profissional, e isso para a mesma situação. Então, a bioética, ela escuta, ela ouve, ela avalia todos os campos em uma determinada situação, diante de uma determinada situação. Que é bioética? A palavra bioética, ela significa a ética da vida, mas ela surgiu dentro de um contexto histórico, aproximadamente em 1970, quando alguns questionamentos começaram a ser feitos sobre até onde poderia ir a medicina, até onde poderia ir os experimentos. Então, foi uma época de bastante avanço, e daí, segundo Potter, ele disse o seguinte: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, houve a necessidade do surgimento da bioética devido ao grande avanço da ciência e da biotecnologia. Mas hoje, o conceito aceito hoje e trazido em 2001 por esses três autores aí é o seguinte, que a bioética, ela é uma ciência que tem por objetivo indicar os limites e as finalidades das intervenções do homem sobre a vida, identificando alguns valores de referência que podem ser racionalmente aceitos, né, proponíveis, e denunciar também os riscos de possíveis aplicações. Então, o que de fato significa bioética? Nada mais é do que estabelecer limites e objetivos para identificar alguns valores de referências nacionais e internacionais e também para denunciar riscos de possíveis aplicações. Isso nada mais é do que o conceito de bioética, nacionais e internacionais. Pronto, então aqui ela só dá aquele resumo básico do que seria a bioética. E aí, no final, a gente precisa entender aqui o que é realmente a bioética. Para que vai servir essa bioética? Vai servir também para isso, para estabelecer limites e objetivos diante daqueles avanços, né, dos avanços científicos, dos avanços tecnológicos, que vem mexendo, que vem contribuindo, opinando, modificando as nossas vidas, né? Tanto enquanto humano quanto ser vivo. Então, a bioética vem para estabelecer limites, para nos dar objetivos, justamente para que não se passe, né, dos limites, para que não se traga danos aos pacientes, né? Ou seja, aos seres vivos, seja lá como queira interpretar. E aí vem também para identificar valores, né, também de referência, de forma racional, e denunciar riscos de possíveis aplicações. Então, estabelece limites, estabelece objetivos, mas também diz o que é que vem trazendo de risco, o que vem trazendo de complicações, né, aqueles procedimentos, aqueles processos que vão ser realizados nesses seres vivos. Então, a bioética, ela vem também para avaliar todo esse contexto, não só com um único olhar, como a gente já viu, mas através de vários olhares, como o religioso, o científico, o profissional, o cultural, o da área de direito, né, da área da psicologia. Então, é muito abrangente essa parte da bioética, né, e muito importante, já que vem avaliando, estabelecendo limites, né, denunciando possíveis riscos das aplicações. E antes de entrar nos princípios da bioética, certo? É importante que vocês conheçam alguns conceitos. Um deles a gente já conheceu lá quando a gente estava vendo os artigos, né, do Código de Ética, que foi a eutanásia, certo? Que a eutanásia no Brasil, como a gente já estudou, é crime, né? Então, a eutanásia, que eutanásia seria morte, né? Então, eu seria quem pratica, né? Nós praticamos, eu pratico. A eutanásia é definida como uma conduta na qual se traz um paciente que já vem em estado terminal, como a gente também estudou, como a gente também ouviu, ou é um portador de uma enfermidade que é incurável, que ele esteja em sofrimento constante, oferecer esse paciente uma morte rápida e sem dor. Então,
Essa eutanásia, ela é prevista no Brasil, como a gente já viu, como crime, tá? Ela é considerada como uma forma de homicídio. Então, a eutanásia, né, também faz parte desses conceitos da bioética. Então, a eutanásia no Brasil é crime, certo? É promover a morte, é antecipar a morte de alguém de forma rápida e sem dor, né? Só que aí existe a eutanásia ativa, que é justamente isso, quando se apela para recursos que vão poder findar a morte, ou seja, uma injeção, um medicamento, uma dose excessiva desse medicamento, dessa injeção, né, de forma letal. Então, a eutanásia é isso, é antecipar a morte da pessoa. E, nesse sentido, é crime no Brasil. Mas existem outros conceitos, como, por exemplo, o de ortotanásia, né? Que é também conhecida como a eutanásia passiva. A ortotanásia, ela é o ato de parar as atividades ou os tratamentos que vão prolongar a vida daquele paciente de forma artificial, né? Como, por exemplo, manter o paciente entubado, manter o paciente nos aparelhos, mesmo quando já existe morte cerebral, né? Então, parar esse processo mecânico e deixar que a pessoa venha a morrer naturalmente, de forma natural, né? Sem interferência da ciência, permitir a esse paciente uma morte digna, é chamada de ortotanásia, né? Uma morte digna, sem sofrimento, e deixando sempre que a evolução da doença ela continue o seu curso, certo? Então, isso seria a ortotanásia, diferente da eutanásia. A eutanásia no Brasil é crime, certo? A ortotanásia não. A ortotanásia é considerada uma eutanásia passiva, né? É considerada morte natural pelos médicos. Então, a ortotanásia, ela é permitida, tá? Ela é possível, ela acontece. Tá? Então, no direito penal, a ortotanásia, ela não é dolo, né? Então, é uma atuação correta, né, frente à morte. É uma abordagem adequada diante de um paciente que já está morrendo, né? Então, é um paciente que também está em estado terminal, que não tem cura. Então, você apenas vai deixar com que os meios artificiais, eles não prolonguem a vida desse paciente sem nenhum tipo de necessidade, certo? E aí, além desses dois conceitos, nós também temos o conceito de distanásia, né? A distanásia, como o próprio nome já diz, é distanciar, é prolongar a vida de um paciente, certo? E aí essa distanásia, ela é vista como o contrário da eutanásia e remete para o ato de prolongar o máximo possível a vida dessa pessoa, que tem já também uma doença incurável, que implica na morte lenta, numa morte sofrida, né? Então, a distanásia, ela também não é indicada, né? Justamente porque essa é necessidade, a pessoa já não tem mais perspectiva de vida, já não tem mais a doença é incurável, né? Já está em tratamento paliativo, então não tem por que estar continuando a distanciar a morte desse paciente. Então, é considerado como distanásia. E temos ainda a chamada mistanásia, né, que é um termo que é pouquíssimo utilizado, que seria a eutanásia social, né, que representa uma morte miserável, né, mistanásia, miserável. Ou seja, uma morte antes da hora, conhecida como uma eutanásia social. Ela pode estar ocorrendo em casos de omissão de socorro, né, de negligência médica ou de negligência durante o processo da assistência, imprudência, imperícia. Tudo isso, se causar a morte, é chamada de mistanásia, né? Esse processo de morte miserável, né? De antecipar, de fazer com que essa pessoa morra antes da hora devida, né? Por um processo médico de negligência, de imperícia do profissional, seja ele qual for a área de saúde. Imperícia, imprudência, negligência, foi por algum desses tipos, é considerado como o paciente tenha morrido antes da hora, então, mistanásia. Então, nós temos conceitos de eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia, né? Eutanásia, que é a morte antecipada, que não é permitida no Brasil, que é crime. A ortotanásia, né, que é deixar o paciente morrer naturalmente, né, sem prolongar a vida dele por meios artificiais. A distanásia, que é prolongar o máximo possível a sua vida sem necessidades.
e a mistanase, que é justamente uma morte antes da hora, causadas por negligência, imprudência, né, imperícia, justamente a morte social, né? E aí, Professora, aceita aí, por favor. ai, gente, é tão ruim ficar aceitando o povo assim no meio da aula. Pronto, e aí a gente entra nos princípios da bioética, né? A bioética, ela surge na década de 70, como a gente já viu, né? E aí era necessário estabelecer uma metodologia para analisar esses casos concretos e os problemas éticos que vinham da prática da assistência de saúde. E aí, em 1979, o norte-americano Tom Beauchamp e James Childress publicaram um livro chamado Princípios da bioética e da ética, né? Princípios da ética e da bioética. E aí, nesse livro, eles expunham, né, a teoria que era fundamentada em 4 princípios básicos, tá? Que era chamado de principalismo, né? A gente vai ver lá na frente. Então, esses 4 princípios básicos criados por eles, para dar base, para dar norte à bioética, seriam a não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. E a partir de então, tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento da bioética e ditaram uma forma peculiar de definir e manejar os valores envolvidos nas relações dos profissionais de saúde e de seus pacientes. Esses 4 princípios, eles receberam na bioética a denominação de principalismo. Então, sempre que a gente ouvir sobre principalismo, né, a gente vai lembrar que serão os 4 princípios da bioética, que seria não maleficência, beneficência, autonomia e justiça, né, o principalismo. E a gente dá entrada na beneficência, né? O que seria esse princípio da beneficência? O que é que ele fala, o que é que ele traz? Esse princípio, ele tem sido associado à excelência profissional, desde os tempos da medicina grega, e está expressa no juramento de Hipócrates, né? O filósofo Hipócrates. Então, ele dizia que usarei o tratamento para ajudar os doentes, de acordo com a minha habilidade e julgamento, e nunca o utilizarei para prejudicá-lo. Então, o princípio da beneficência já vem lá desde Hipócrates, né, na medicina grega, de apenas fazer o bem, de usar a sabedoria, de usar a ciência, de usar os tratamentos para ajudar as pessoas, certo? E não para prejudicá-las. Beneficência quer dizer fazer o bem. E isso significa que temos a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Então, esse conceito, quando ele é utilizado na área de cuidados com a saúde, ele engloba todas as profissões das ciências, da vida e da saúde. Significa fazer o que é melhor para o paciente, não só do ponto de vista técnico assistencial, mas também do ponto de vista ético. É usar todos os conhecimentos e habilidades profissionais a serviço do paciente, considerando na tomada de decisão a minimização dos riscos e a maximização dos benefícios do procedimento a realizar. Então, quando se fala em beneficência, né, além da gente, que a gente já deve ter fixado isso, né, pelo próprio nome beneficência, além de a gente entender que beneficência é fazer o bem acima de tudo, nós também devemos entender que beneficência, como diz nas últimas linhas, é a minimização dos riscos e a maximização dos benefícios diante de cada procedimento. Então, ao realizar um procedimento, sempre fazer esse procedimento da melhor forma possível, né, para levar o bem à pessoa, ao paciente, mas também para minimizar de toda forma possível os riscos daquele procedimento. Então, é minimizar os riscos e maximizar os benefícios, e não ao contrário. Aí temos o princípio da não maleficência, né? Então, segundo os autores Kipper e Clotte, esse novo princípio poderia ser entendido como a obrigação de não causar danos, ou seja, o uso da prudência diante de situações que exijam do profissional de saúde
a não intervenção, já que, dependendo do caso, a ação beneficência poderia causar um mal maior do que os benefícios decorrentes. Então, enquanto que na beneficência a gente precisa fazer sempre, sempre, sempre o bem, acima de tudo, na não maleficência, que não deixa de ser também fazer o bem, a gente tem como obrigação não causar o mal, não causar danos. Se o meu bem for trazer mais danos a esse paciente, então eu o deixo de fazer. Então, esse é o princípio da não maleficência. Tá? Então, por mais que eu deseje fazer uma ação para o bem daquele paciente, para o bem daquela vítima, para o bem daquela pessoa, se a minha ação de benefício for, na verdade, trazer mais malefícios, é importante que eu não o faça. Eu não o fazendo é o princípio da não maleficência. Acho que até a gente falou sobre um caso assim parecido nas aulas passadas. Por exemplo, prestação de socorro, né? Então, se eu vou passando na BR e tem um acidente, e aí eu quero prestar o socorro, eu posso prestar o socorro, só que eu não sei se aquele paciente, se aquela vítima, como aconteceu o acidente, se ele tem algum tipo de vértebra quebrada. Então, se eu mexer no paciente, por mais que eu esteja prestando assistência, pode acontecer que, ao prestar assistência, eu, na verdade, acabe acarretando ainda mais danos a essa pessoa. Então, eu o deixo de fazer, chamo um serviço especializado para que realmente essa pessoa venha a ter mais benefícios do que malefícios. Então, deixar de fazer algo benéfico para não trazer mais malefícios é o princípio da não maleficência, né? A obrigação de não causar mais danos. Ainda no princípio da não maleficência, né? Então, a não maleficência, ela é considerada por muitos como o princípio fundamental da tradição hipocrática, da ética médica. E aí tem suas raízes em uma máxima que preconiza o quê? Que cria-se o hábito de duas coisas: socorrer, ou seja, ajudar, ou ao menos não causar danos. Trata-se, portanto, de um mínimo ético, um dever profissional que, se não cumprido, coloca o profissional de saúde numa situação de má prática ou prática negligente na medicina ou das demais profissões da área da biomédica. Então, aqui é exatamente aquilo que a gente acabou de conversar, né? Socorrer, ajudar, ou, se não puder, pelo menos não cause mais danos, né? Então, posso ajudar, vai trazer mais benefícios a esse paciente, eu ajudo. Se a minha ajuda não for trazer mais benefícios, né, do que malefícios, então, pelo menos, eu não vou causar mais danos a esse paciente, a essa vítima, certo? Então, é causar justamente o mínimo possível de danos, certo? Isso é o princípio da não maleficência. Socorrer, ajudar, ou ao menos não causar danos. A não maleficência tem importância porque, muitas vezes, o risco de causar danos é inseparável de uma ação ou um procedimento que está moralmente indicado. Então, na área médica, esse é um fato muito comum, pois quase toda intervenção diagnóstica ou terapêutica existe ou envolve um risco ou um dano ao paciente. Por exemplo, uma simples retirada de sangue para realizar um teste diagnóstico tem um risco de causar hemorragia no local que foi puncionado, né? Do ponto de vista ético, esse dano pode estar justificado se o benefício esperado com o resultado deste exame for maior que o risco de hemorragia. Então, a intenção do procedimento é de beneficiar o paciente e não de causar o sangramento. Então, por exemplo, a coleta de sangue arterial. A coleta de sangue arterial é muito delicada, né? A gente está mexendo com uma artéria, com um alto fluxo de sangue. Então, é um procedimento que pode, né, assim como outros, causar uma hemorragia nesse paciente, né? Porque assim que a gente termina de fazer a coleta, a gente precisa pressionar o local por um tempo, né? Porque ali precisa ser estancar o sangue, e na artéria não é tão rápido quanto nas veias, então fica ali por 1 minuto, 2, depende da situação do paciente. E aí existe, claro, um risco ali.
Só que aí foi avaliado o risco-benefício. O que seria mais maléfico, traria mais, como é que eu posso dizer, prejuízo ao paciente? Fazer o exame ou não fazer o exame? Né? Então, é mais importante fazer o exame e correr o risco de uma hemorragia, né? Porque aí o problema dele é bem maior, né? Então, precisa ser avaliado. E aí, nesse exemplo, as consequências do dano, elas são pequenas, né? E certamente não é um risco de vida. Porém, se o paciente tiver problemas de hemostasia, por exemplo, esse risco ficará aumentado, né? Um paciente que não consegue fazer o tampão sanguíneo, por exemplo. Então, é importante avaliar tudo isso, porque se por algum acaso isso acontecer, aí o risco-benefício já dá uma aumentada, né? Então, quanto maior o risco de causar o dano, maior e mais justificado deve ser o objetivo do procedimento, para que esse possa ser considerado um ato eticamente correto. Então, quanto maior for o risco que aquele procedimento for causar, maior e mais justificado deve ser o porquê fazer aquele procedimento, né? Então, é muito importante a gente, sempre que for fazer esses procedimentos, ter esse pensamento crítico, né, de avaliação. Temos ainda o princípio da autonomia, né? A autonomia, ela significa a capacidade da pessoa humana de estabelecer os fins para a sua conduta em função de seus valores e de escolher os meios adequados para atingi-los. O conceito de autonomia abrange uma série de dimensões da existência humana, sendo que duas delas se destacam: a moral e a jurídica. Então, dentro de autonomia, a gente vai ter esses dois conceitos, né? As dimensões morais e jurídicas. A dimensão moral, ela vai dizer respeito à autodeterminação, ou seja, ao autogoverno, né? A ausência de limites para decidir sobre si mesmo, respeitando a liberdade do ser humano. Lembrando que a autogovernabilidade, ela só deve ser respeitada quando a decisão de uma pessoa não resulte em danos para outro ser humano. Tá? Então, a violação da autonomia, ela só é aceita quando o bem público, ela vai se sobrepor ao bem individual. Certo? Então, aí nós vemos o quê? A parte de moral, da dimensão moral, que fala sobre o direito de se autogovernar, que fala sobre que é importante respeitar, né, a opinião dessa pessoa sobre si mesma, mas vai ser respeitado até que essa decisão dela não resulte em danos para outro ser humano, certo? E aí, a violação dessa autonomia, ela só vai se sobrepor quando, justamente, houver uma violação do bem público, né? Quando o bem público, ele se sobrepor ao bem que seria individual. Então, quando o público se sobrepõe ao individual, é possível fazer a violação dessa moral, né, desse poder de se autogovernar. A dimensão jurídica, ela vai ser denominada também de princípio da intimidade e vai ter a função de garantir a liberdade individual, que nos dias de hoje tem um vasto espaço a ser exercido, né, o direito a esse reconhecimento e ser garantido judicialmente. Então, ter essa autonomia e ter essa autonomia reconhecida de forma judicial. Então, a dimensão moral avalia o poder de se autogovernar, né, e dá esse poder até que essa decisão do autogovernar-se não implique em outras pessoas, não atinja outras pessoas. Ou que esse poder com relação ao bem público, ele se sobreponha ao poder individual. Tá? E a parte saúde, o conceito de consentimento livre e esclarecido, que garante ao paciente o direito de contar com informações suficientes que o tornem livre de qualquer forma de coerção ou engano por parte da equipe de saúde, bem como lhe dar condições para fazer uma escolha racional e de aceitar ou não a realização de um diagnóstico ou procedimento,
e fazer ou recusar um tratamento. Então, através do princípio da autonomia, né, as pessoas elas ganham esse direito de decidir sobre a sua própria saúde. Agora sim, claro, deve-se fornecer a essa pessoa, né, todas as informações possíveis, né, sobre o tratamento, sobre o que ela vai passar, se vai ter algum tipo de efeito adverso, quais são os benefícios, quais são os malefícios, né, os prós e os contras. Deixar ela clara, deixar ela esclarecida sobre tudo o que vai acontecer com ela, né? Se fizer o tratamento, se não fizer, sobre o diagnóstico que ela tem. Então, o princípio da autonomia dá esse direito dessa pessoa escolher se quer ou não fazer tal procedimento, né? Se quer ou não fazer um tratamento para a sua doença, né? Então, esse princípio da autonomia vem trazendo o conceito de consentimento livre e esclarecido. Então, sempre que se falar em consentimento livre e esclarecido, a gente vai lembrar do princípio da autonomia, né? Porque dá esse poder à pessoa, dá esse poder ao paciente, de ser um ser livre, consciente do que está acontecendo e esclarecido da situação. E aí você pode ou não decidir o que você quer. Se você quer fazer o tratamento, se você não quer, né? Então, é o poder de decidir, certo? O consentimento livre e informado deve ser entendido como um processo de relacionamento, onde o papel do profissional de saúde é o de indicar as opções, seus benefícios, seus riscos e custos, discuti-las com o paciente e ajudá-lo a escolher aquela que lhe é mais benéfica. Então, não é induzir o paciente a querer algo, a atender a algo que você, enquanto profissional, queira. É realmente deixar ele ciente e esclarecido do que vai acontecer com ele. É estar junto com ele, é contribuir, é mostrar, né? Não tomar a decisão por ele, mas ajudá-lo nesse processo, né? Discutir com ele o que é que vai ser melhor para ele, o que vai ser mais benéfico diante daquela situação que ele vem enfrentando. Então, o consentimento livre e informado, ele é esse processo, né, de relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente, né, indicando opções, ajudando, esclarecendo, diante de diagnóstico, diante de tratamento. E aí temos algumas circunstâncias especiais diante disso, né, diante do processo de autonomia, né. A incapacidade, por exemplo, tanto das crianças e adolescentes, como aquela que é causada em adultos, por diminuição do sensório ou da consciência. E também as patologias neurológicas e psiquiátricas severas. Então, nesse caso, não tem como exercer o princípio da autonomia, né? Porque são situações onde as pessoas elas não conseguem discernir o que é melhor para elas e o que não é, certo? Então, quando se fala em incapacidade, seja ela por crianças, né, adolescentes, que não têm uma personalidade formada, que não entendem muito bem algumas coisas, assim como adultos que têm uma diminuição dessa sensibilidade, desse senso da consciência, assim como em patologias neurológicas, psiquiátricas, que esses pacientes eles não conseguem, eles são incapazes de decidir por si próprios. Tá? Então, nesses casos, não se aplica. As situações de urgência, quando se necessita agir, não se pode obtê-lo. Então, é uma situação de urgência que você tem que é você que decide enquanto profissional, né, o procedimento que vai ser realizado. Não dá tempo de explicar e esperar que esse paciente decida se ele quer ou não tal procedimento. Então, é uma situação de urgência, onde, infelizmente, o princípio da autonomia não se aplica. A obrigação legal de declaração das doenças de notificação compulsória. Então, quando se tem uma doença de notificação compulsória, tem que ser notificado. Não tem como não notificar, não é uma escolha da pessoa, certo? Como, por exemplo, algumas DSTs que são de notificação compulsória. Tem que notificar. A pessoa não pode escolher, não quero que notifique. Não é uma escolha, certo? Tem que notificar. Um risco grave para a saúde de outras pessoas, cuja identidade é conhecida, obriga o médico a informá-las, mesmo que o paciente não autorize. Como, por exemplo, né, um risco grave para a saúde
a questão de HIV positivo, né? Então, por mais que aquele paciente não queira que outras pessoas saibam, mas aquelas pessoas que se relacionaram com ele, né, que tiveram contato sexual desprotegido, elas precisam ser informadas. Não é uma escolha do paciente que foi diagnosticado. Então, é importante informar por quê? Porque atinge, agrava, é um risco à saúde de outras pessoas. Então, o princípio da autonomia aí também não se aplica. Então, quando o paciente recusa-se a ser informado e participar das decisões. Então, aí não tem como praticar ou botar em prática o princípio da autonomia, porque ele se recusa a receber informações. Ele não quer participar das decisões. Então, não tem como ele decidir se ele não quer participar, certo? O princípio da justiça. Então, justiça refere-se ao tratamento que as pessoas esperam receber, como iguais ou em função de suas diferenças sociais, dos demais membros da coletividade e do ordenamento jurídico que regula as relações entre eles. O princípio da justiça está relacionado à distribuição correta e adequada de deveres e benefícios sociais. Entende-se dessa forma que os seres humanos são iguais desde o nascimento, não lhes podendo ser negado qualquer tratamento ou assistência em função de nenhum tipo de discriminação, seja ela social, racial ou outro fator, preocupando-se com a equidade na distribuição de bens e recursos, considerados comuns, numa tentativa de igualar as oportunidades de acesso a estes bens. Então, sempre que a gente falar sobre o princípio da justiça, a gente deve lembrar do princípio também, né, lá do SUS, da equidade. Então, equidade e justiça sempre vão estar atrelados, pelo fato de que são a mesma coisa, né, nesse sentido aqui do princípio da justiça na bioética. Então, quando a gente fala sobre equidade, é exatamente isso. É dar mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos, sem deixar de atender ninguém, né? Sem nenhum tipo de discriminação, seja ela social, racial, por outro fator, né? É distribuir os bens de forma igual, certo? Então, se eu sei que todo mundo, toda pessoa tem direito à saúde, né? É um direito de todos e dever do Estado, né? Assim? Então, todos devem ter acesso à saúde. Por exemplo, na unidade básica de saúde do meu bairro, eu consigo ir até lá tranquilamente, né? Vou até lá a pé, vou andando, chego lá e recebo o meu atendimento, né? A minha assistência à saúde que eu estou necessitando. Só que já tem outra pessoa, um vizinho, alguém que é da mesma rua, por exemplo, que também é atendido nessa mesma unidade básica, só que é acamado. E aí, porque ele é acamado, essa pessoa vai deixar de ter assistência, vai deixar de receber a assistência em saúde da mesma forma que eu estou recebendo? Não. Porém, ela vai precisar de mais recursos do que eu. Eu precisei apenas me deslocar até a unidade, só que para essa pessoa se deslocar até a unidade, não tem como. Então, vai ter que bolar outra forma de atendimento para que essa pessoa seja também atendida da mesma forma que as outras pessoas que não são acamadas, que não têm nenhum tipo de necessidade especial, são. Então, para que todos recebam o mesmo benefício, né? Porém, uns vão precisar receber mais porque precisam de mais, e outros recebem menos porque precisam de menos, mas que todo mundo recebe assistência. Então, esse é o princípio da justiça, né? Que sempre vai estar atrelado também esse conceito de equidade. Dar mais a quem precisa de mais, menos a quem precisa de menos, sem nenhum tipo de discriminação social, racial ou qualquer outra. Né? Distribuir bens e recursos de forma igualitária, né? Proporcionando oportunidade igual a todos. Então, no Brasil, a Constituição de 1988 refere que a saúde é um direito de todos, como a gente já viu, né? Dessa forma, todo cidadão tem direito à assistência de saúde, sempre que precisar, independente de possuir ou não um plano de saúde, né? Que é o que a gente tinha de diferente antes da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88,
Somente tinha direito à saúde quem fazia parte da Previdência, né, que era assalariado, que era contratado empregado, ou que fazia parte de alguma empresa, tinha um vínculo privado. Então, se fosse mulher, se fosse criança, se fosse desempregado, né, não tinha direito à assistência em saúde. Com o advento da Constituição de 88 e a criação do SUS, isso deixa de existir, né? E aí a saúde ela passa a ser um direito de todos, independente de plano de saúde, de trabalhar em uma empresa privada ou uma empresa pública, isso não importa. Então, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, ele tem como princípios doutrinários a universalidade, a integralidade e a equidade na atenção à saúde dos brasileiros. Entretanto, mesmo com a criação de normas que são regulamentadoras, o SUS ainda não está consolidado e o não atendimento de seus princípios doutrinários impõe aos profissionais de saúde a convivência cotidiana com dilemas éticos, quando não oferece serviço de saúde de qualidade. Então, ao não oferecer esse serviço de qualidade, né, muitas vezes não tem um carro, por exemplo, né, no município, para ir ofertar um serviço a uma pessoa que é acamada, que é deficiente física, né, que já é muito idosa e não consegue se locomover. Então, ao faltar esse tipo de coisa, ao faltar material, então aí onde o SUS ele dá uma falhada, né, onde ele fica mais debilitado. E aí é não oferecer um serviço de qualidade. Infelizmente, ainda não se tem esse serviço de alta qualidade no SUS, né? Mas vem se buscando sempre oferecer dessa forma, né? De forma universal, integral e de forma que tenha equidade na hora de desenvolver as ações de saúde para as pessoas. E daí a gente vai para os princípios de bioética. São princípios simples, mas que ainda geram um pouco de confusão na hora de responder a sua prova. Mas são basicamente 4 princípios e um deles tem muita relação. Então, o primeiro princípio é o da beneficência. Professor, o vídeo está passando só o áudio. Talvez como o da não maleficência. O princípio da beneficência ele parte do princípio de que... Como é? Tá baixo o áudio. O áudio tá baixo. Já voltou, era porque estava só o áudio. Para os princípios de bioética. São princípios simples, mas que ainda geram um pouco de confusão na hora de responder a sua prova. Mas são basicamente 4 princípios e um deles tem muita relação. Então, o primeiro princípio é o da beneficência e tem muito a ver com o da não maleficência. O princípio da beneficência ele parte do princípio de que é fazer sempre o bem. E o do não maleficência é evitar qualquer tipo de mal. Além disso, o princípio também da autonomia. Significa dizer que o paciente ele tem poder de decisão sobre o seu estado, sobre o seu tratamento. A exemplo, por exemplo, de quando você vai fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, por exemplo... Maria Luísa está pedindo para aceitar ela chegou agora da clínica. Sentimento onde o paciente Daqui a pouco. dizendo que ele autoriza aquele tipo de procedimento. Então, porque ele tem o poder de negar. Entretanto, é necessário entender que o princípio da beneficência e da não maleficência, ele vem antes do princípio da autonomia. Então, se o princípio da autonomia ele chegar a ferir o princípio da beneficência, o princípio da beneficência e da não maleficência, ele é maior. E, por fim, o princípio da justiça, que significa dizer você tratar desiguais como desiguais. Ou seja, é basicamente parecido com o princípio da equidade, você dar mais a quem mais precisa e dar menos a quem menos precisa. Isso é o princípio da justiça. Deixa eu só ver aqui quem estava querendo entrar. Cadê? Quem queria entrar? Espera, ela vai mandar de novo o convite.
Então, aqui ela vai falando somente um resumo, né, desses princípios que a gente acabou de ver, e falando mais uma vez, né, que o princípio da beneficência, como a gente já viu, que é realmente fazer o bem, né, ao máximo possível, minimizar os riscos, maximizar os benefícios, e aí esse princípio ele se relaciona o quê? A ajudar os outros, promover o bem em favor dos seus interesses, né, reconhecer o valor moral do outro, levando sempre em conta a maximização do bem do outro, né? E aí, nesse princípio, o profissional ele se compromete sempre a avaliar os riscos, os benefícios potenciais, individuais e coletivos, e busca sempre o máximo de benefícios, o mínimo de malefícios ou de riscos. Quando a gente fala sobre o da não maleficência, né, implica no dever de se abster de fazer qualquer tipo de mal para esses pacientes, né, de não causar o dano ou de não colocá-los em risco. Então, se eu não posso ajudar, pelo menos não vou causar danos, né? E aí esse profissional vai também se comprometer a avaliar e evitar possíveis danos que sejam previsíveis, né? Que a gente sabe que pode acontecer, né? Então, se eu sei que pode acontecer, ao praticar tal ação, então eu devo de praticá-la para que não se tenha mais riscos, né? Não se coloque mais riscos ainda a esse paciente. Então, é universalmente consagrado, né? Como Hipócrates falava, o primo non nocere, né? Primeiro, não prejudicar, né? Então, no princípio da não maleficência, primeiro eu avalio. Essa atitude que eu vou tomar, esse procedimento que eu vou fazer, vai trazer malefícios? Se vai trazer mais malefícios, então eu prefiro me abster dele, né? Primeiro, eu prefiro que o paciente não seja prejudicado, né? Então, sempre com o objetivo de reduzir efeitos adversos que sejam indesejados, né? Reduzir riscos à saúde desse paciente. Quando vem falando sobre o princípio da autonomia, né? Falando sobre quando as pessoas têm a liberdade, têm a livre decisão, né, sobre a sua vida, né, de decidir se quer fazer um tratamento, se quer continuar daquela forma, né, mas sempre tendo, sempre refere-se à autonomia, ao sentido de se autogovernar, né. Preconiza a liberdade de cada ser humano, sempre, né, esse princípio da autonomia, e vai caber sempre a nós, enquanto profissionais de saúde, oferecer as informações técnicas necessárias, orientar as decisões do paciente, utilizar de forma influente, nunca de forma influente, né, assim, passar de forma mais clara, de forma mais objetiva possível, o procedimento para o paciente, né, os benefícios, os malefícios, mas nunca de forma a influenciá-lo, a atendê-lo né? Apenas esclareça e quem vai tomar a decisão é ele, né? Pelo princípio da autonomia, né? Ele que vai decidir com relação a isso. E quando a gente vê, por último, o princípio da justiça, né? Que também é ligado ao sentido de equidade, a gente vê que esse princípio da justiça ele vai estabelecer como princípio fundamental, vai estar sempre ligado à equidade, com a obrigação de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado de dar a cada um, né, o que é devido. E esses recursos eles devem ser distribuídos de forma sempre igualitária para alcançar sempre a melhor eficácia possível. Então, a gente viu que quando a gente fala em justiça e remete sempre à equidade, dar mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos, né? É oferecer a assistência em saúde para todos, independente de qualquer tipo de discriminação, seja ele por ser deficiente, por cor, questão racial, ou por qualquer outro tipo de discriminação, não importa, né? De acordo com o princípio da justiça, nós precisamos oferecer assistência de forma justa e igualitária, né, para todos. E aqui são as referências, caso vocês queiram dar uma olhada, né, complementar o assunto. Eu trago para vocês as referências que eu utilizei para construir a aula. Na sequência, eu vou estar mandando para vocês lá no grupo a última atividade. Lembro para vocês que essa quarta atividade
deve ser entregue até amanhã, às 7 horas da noite. Por quê? Porque depois disso, nós vamos dar início à aula de revisão. Vamos revisar o conteúdo que já foi dado em aula e vamos corrigir as 4 atividades. Depois que eu corrigir as atividades, não tem como mais eu aceitar respostas, certo? Então, é algo bem lógico. Então, a atividade de hoje, ela deverá ser entregue, sem exceções, até amanhã, às 7 horas da noite, certo? E aí já fica todo mundo preparado para depois de amanhã a prova, né? Ninguém vai para recuperação, vai dar tudo certo. Outra coisa, dia de prova, não tem como tirar dúvidas referente à prova, a conteúdo, a questão, certo? Então, vão tirando dúvidas e me perguntando até antes da prova. Dia de prova não tem condições, né? Até porque a gente vai ter uma aula específica para isso amanhã. Então, dúvidas, tudo amanhã, questões, tudo a gente vai resolver. Já vão se preparando para a gente ter um bom diálogo amanhã na aula, né? Professora, aí a prova, no caso, vai ser colocado que horário? Aí quantas horas a gente vai ter aquilo que você explicou da outra vez? Vou colocar, se eu não tiver mais o vídeo, eu vou pedir para a Fábio repostar. Eu não lembro exatamente. Eu sei que fica, se eu não me engano, é de 7 às 8 ou é de 7 às 9 da noite. Da manhã até a noite. Fica disponível durante todo o dia. Porém, assim que você abre a sua prova e começa ela, você só tem 2 horas para terminá-la, certo? Você pode escolher o horário que você vai fazer, mas você não vai ficar fazendo ela durante todo o dia. Se abriu para fazer a prova, tem 2 horas para terminar. Acabou as 2 horas, não terminou, o que tiver marcado é considerado e a prova é fechada. E aí já dá a nota de vocês. Eu não lembro se ele colocou naquele dia que vocês pediam. Eu não coloquei, mas eu vou pedir de novo, se eu não tiver, para colocar. Fazer a chamada agora? Sim, estou só abrindo aqui. Porque se eu deixar aberto, aí não grava, sai o login. Tu não sabe, não? Gravadinho? Irmão, eu não sou naquele. Eu fiz encher tudinho e deixei lá. Agora, uma acreditada de plantão é quem deve saber onde está, né? Repetindo o áudio. Professor, Professora. eu entrei bota tarde porque presença cheguei da bota clínica quase presença aí, agora. Nilziton, viu? Eu vou sair. Maria Luísa, né? Viu, professora? Oh, Bota presença aí, Nilziton, que eu vou sair, tá? certo, querido. Tchau. Até amanhã. Aldeci tá meio bravo, viu? Calma, jovem. Ai, senhor. Espero que essa aqui está de não sou um robô. Estou. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Era Neuziton, não foi que saiu? Me lembra aí. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu lembro, Neuziton. Pera. Vamos lá. Adriana Martins. Deixa eu ver a Adriana em algum lugar. Agatha Samanta. Estou aqui. Vocês, Aldeci e Assis.
Presente. Você Coloquei, colocou presente, né, Presente, Bruno? professora. coloquei, querida. A Lúcia Ellen, Presente. Desliga o microfone, por Esperando favor. aqui. Ana Tô Paula, aqui. Andresa Barbosa, Angélica Varela, Tô aqui. Antônia Georgia, Presente. Antônia Caroline, Arielle Mônica, Presente. Camila Mirelli, Presença. Célia Cristina, Presente. Cíntia Cristiane, Tô aqui. Sinária Maiara, Presente. Daniel Eusébio, Domingos Felipe, Presente. Eduarda Cristina, Tô aqui. Érica Pereira. Tô aqui. Como a Érica estava calada, escutei agora a voz dela. Tá doente, querida? Tá doente. Tô não, só tô focada porque tem prova quinta-feira. Tudo bem, gosto assim. Vai dar certo. Stephanie Saadia. Francisca Jaliana. Presente, professora. Gabriel Tá vários Nogueira. professores. Glenda Yales. Iago Stefano. Presente. Isabela Patrícia. Presente. Jackson Bruno. Boa noite, professora. Presente. Jamila Emily. Josiane Jadna. Juliana Diane. Presente. Juverlânia Rodrigues. Pensei que tinha visto Juverlânia. Kívia Lorena. Presente. Luzia Maria. Tô aqui. Magna Kelly. Maria Aparecida. Da Silva Lima. Professora, eu tô aqui. Magna. Magna mulher. Pelo amor de Deus. Maria Aparecida da Silva Lima. Maria Aparecida da Silva Souza. Maria da Guia. Maria Luísa. Matheus Cabral. Presente. Micael Cleiton. Milena Bruna. Aqui. Mirla Rafael. Presente. Neuziton. Olisete de Araújo. Paula Caroline. Priscila Rayane. Rayane Galvão. Presente. Foi porque tava dando um erro aqui no microfone. Paula Caroline. Paula Caroline. Certo. Shirley Luciana. Presente. Thalita Carla. Presente. Thaísa Raíla. Aqui. Valesca Kelly. Aqui, professora. Valesca Mara. Aqui também. Essa Vanélia está presente?
Apareceu há pouco tempo, né? Tem não. Pronto. Todo mundo respondeu quem estava, né? Beleza, já já estou colocando para vocês a atividade. Lembrem que é até amanhã às 7 horas. Tchau, Boa noite, professora. pessoal. Boa geração. Tchau. Tchau.